o Flamengo fez um jogo interessante, cara. Tem coisas negativas, tem coisas positivas. A gente vai ter que ponderar que não é o time principal. Alguns jogadores se segurando. Teve uma bola esticada para o Gabigol, que ele não quis correr. Teve uma bola lançada para o Arrascaeta, que ele também não fez esforço. Mas eu acho que tem um saldo positivo nesse jogo, tá? Algumas coisas que a gente tem que falar aqui. Foi um bom jogo do Cebolinha, principalmente no primeiro tempo. Temos uma dupla de volante. Antes já estava improvisando o Mateuzinho. Estava até Davi Luiz jogando como volante em determinado jogo, se não me engano, inclusive na final contra o Corinthians. Hoje a gente achou uma dupla de volante reserva. Um bom jogo tanto do Vitor Hugo quanto do Pulgar. E aí as circunstâncias de jogo, teve um erro, para mim, grosseiro da arbitragem. A gente vai falar sobre isso tudo e já principalmente pensando já no jogo de sábado contra o Atlético Paranaense, que perdeu hoje para o Palmeiras por 3-1 dentro de casa. Não sei se com algum titular ou não. Ligando aí para ver esse pós-jogo com a gente, pós-jogo da despedida, né? Uma despedida bonita, né? O Flamengo consegue vencer, a torcida no final ali saudando o time, gritando: vamos ser tri-Mengô, né? Vamos ser tri-Mengô. Reportagem com o Arrascaeta ali no final do jogo, né? Perguntando dessa questão, e ele, né, elogiando a torcida, falando que o apoio é fantástico. A gente vai para Guayaquil com todos os pontos ali checados, né? Vitória no último jogo, ninguém machucado, todo mundo fez a minutagem, né? Não queria ficar 10 dias parados, então todo mundo fez, né? Claro, a gente vai ter que esperar um pouco aí até o final do jogo, mas aparentemente não tem ninguém machucado, né? Por conta desse jogo, né? O pessoal que está aí com problema físico já estava antes desse jogo, né? Foram utilizados e não teve problema nenhum. Acho que o Flamengo faz um bom jogo. Tenho falado isso já há um tempo. O Flamengo, quando joga nesse 4-3-3, é um time diferente daquele time que joga no 4-4-2. O time das Copas é um time que ataca muito mais por dentro. Até porque tem 2 meias geniais, né? O Arrascaeta e o Everton Ribeiro, jogando para 2 centroavantes geniais, Gabigol e Arrascaeta. Então, o jogo se concentra muito por dentro, muito pelo meio. E quando a gente joga nesse 4-3-3, naturalmente a gente abre o jogo pelas pontas, abre o jogo pelas laterais. E a lateral esquerda hoje, né, o lado esquerdo de ataque do Flamengo, para mim foi muito bem. Né? A gente pegar ali o Cebolinha, o Ayrton Lucas, o próprio Vitor Hugo caindo muito por ali, né, e conseguindo as jogadas de ataque. E ali ainda com o apoio do Everton Ribeiro, que vira e mexe aparecia por ali, acho que fizeram, sei lá, 80% das jogadas do Flamengo saíram por ali, né? Então, acho que o Flamengo faz um bom jogo por esse lado esquerdo ganha pontos aí, né? A gente já tem alguns jogadores para poder contar também, se caso for necessário lá na final. E um jogador em especial, eu acho que hoje a gente pode falar assim, se a gente precisar na final, a gente pode utilizar tranquilamente, que é o Pulgar. O Pulgar, para mim, fez um baita jogo. Defensivamente, ele nem foi tão acionado assim, não foi tão exigido assim, né? Mas com a bola no pé, eu achei ele muito bom, mas muito bem mesmo hoje no jogo. Conseguiu achar uns passes difíceis, quebrando linha, né? Então, assim, é uma coisa que para o Flamengo é muito bom, porque geralmente a gente está com 2 linhas de 4 ali atrás, então ter alguém que quebre essas linhas é muito importante. Então, teve 2 ou 3 jogadas que ele consegue quebrar essa linha, né? Uma no segundo tempo, umas 2 no primeiro tempo. Ele consegue quebrar essa linha e aí a bola ou pega no Vitor Hugo ou chega no Arrascaeta, e aí a gente consegue acelerar a jogada. Isso aconteceu algumas vezes, acho que foi muito bom, né? A gente ter essa presença do Pulgar hoje. E a gente pode chegar e falar assim, olha só, a gente pode usar o cara na final. Se por um acaso a gente precisar, a gente pode usar o cara na final. Só ele, Marcão? Oi? Só ele? Ou se tem mais alguém ali que te agradou hoje além dele? E eu vou tirar o Cebolinha também, porque o Cebolinha a gente meio que já concordou no pré-jogo que ele seria esse 12º jogador, né? Numa necessidade de ataque. Mas teve algum outro jogador que brilhou aos seus olhos para conquistar uma chance? Tiveram mais 2 jogadores que fizeram boas partidas. Assim, mas são jogadores... Por que eu falo do Pulgar de ser essa surpresa? Porque o Pulgar não vinha jogando, né? A gente até hoje não conhece muito bem o Pulgar, né? O Pulgar jogou muito pouco e tal.
Por isso que eu falo assim, pô, se a gente precisar, a gente tem um cara aí, né, para poder entrar. Mas hoje eu gostei muito da partida do Vitor Hugo e do Matheus França depois que entrou. Acho que o Matheus França fez um jogo legal. O pessoal tá falando do Pablo, eu acho que o Pablo fez um bom jogo também, não acho que ele foi mal. Fez um bom jogo. Mas assim, para mim ali, ó, o Ayrton Lucas é um cara que jogou bem hoje. O Vitor Hugo e o Matheus França são jogadores que jogaram bem hoje. O Cebolinha jogou bem, o Pablo jogou bem. O Everton Ribeiro um pouco apagado, o Arrascaeta tirando o pé de várias jogadas ali, né? No jogo, eu e o Bigode, a gente detectou umas 2, 3 bolas que o Gabigol nem foi. O Gabigol nem foi. Falou assim, não, essa aqui, meio que na dividida eu nem vou, né? Então, assim, aconteceu isso também. Uma com o Bauerman, né? Na corrida que ele fala, foda-se. O Arrascaeta tenta acelerar nele, a bola fica meio dividida e ele fala, não, deixa pra lá. Então, assim, acho que a gente teve boas notícias nesse jogo. Tivemos 2 más notícias no jogo, né? Uma é o que o Namira do Canário tá falando aí, o Mateuzinho fez um jogo muito ruim. E a outra é saber que está chegando ao fim a carreira do Diego Alves mesmo. Literalmente. O segundo gol dava para ele ter chegado. Fez uma defesaça, né? Fez uma defesaça, né? Não soltou a bola, inclusive, né? No primeiro gol, acho que ele não tem culpa nenhuma, a bola vai lá no ângulo, muito longe. Mas no segundo gol, acho que dava para ele ter se posicionado e ter saído melhor. Mas é isso. Acho que o Flamengo faz um bom jogo e vai com moral aí para a final. E sobre o jogo, Marcão Beton, que era um jogo que todo mundo estava meio que sem saber o que esperar. Né? Um jogo que, teoricamente, não vale absolutamente nada para o Flamengo. Claro que assumir a segunda colocação é importante exatamente porque pagaria a FanFest, né? A diferença dos 2 milhões de reais. Mas a gente sabe que o mais importante hoje era ter um resultado positivo para levar o time também com a empolgação para Guayaquil, né, Marcão? Porque você ter o último jogo em casa, no Maracanã, diante da torcida, antes de uma decisão tão importante que é uma Libertadores da América, e você ir com uma derrota, eu não sei se daria uma brochada na torcida, na galera, né? Pra você ver da forma que terminou ali, a torcida em cima, cantando, vibrando, e isso de fato empurra o time para mais uma decisão, né, Marcão? Então, o mais importante hoje, na minha opinião, era o resultado, mas logicamente somado ao desempenho individual de alguns atletas, Marcão. Quero saber a sua opinião aí para a gente começar, né, o nosso bate-papo sobre o jogo, com a sua análise inicial aí, para a gente ir meio que desenhando o caminho da nossa live aqui, para a gente falar dessa vitória do Flamengo, que é muito importante por esse contexto, né, Marcão? A vitória é importante justamente por isso que você falou. Acho que cria um ambiente favorável, né? Você venceu o último jogo antes de viajar. Acho que a expectativa era... A minha expectativa para esse jogo era 0, né? Achei até que os titulares que entrassem não iam se interessar tanto pelo jogo, né? E correr tanto e disputar tanto. Acho que no primeiro tempo a gente teve um bom jogo, que aí por uma infelicidade, né? Por coisas do futebol, a gente acaba fazendo um gol num lance polêmico, né? Mas o Flamengo teve a possibilidade e a oportunidade de fazer outros gols no primeiro tempo, né? E aí a gente acabou não fazendo, faz esse gol no finalzinho. E aí a gente começa o segundo tempo muito mal, né? A gente dá muito espaço, né? Parece que não entra com o nível de concentração adequado ali, acaba levando um gol de empate. E aí logo depois o Flamengo retoma de novo o controle do jogo. E aí isso que é interessante, eu acho que isso é muito interessante a gente poder analisar. Esse time, entre aspas, reserva, né? Hoje com mais 3 jogadores titulares, ele consegue se impor. Com grande parte dos times do Campeonato Brasileiro, esse time, mesmo, né, sendo reserva, ele consegue se impor. Ele consegue ter o domínio do jogo, ter o domínio das ações, ter maior posse de bola, né? O fato é que a gente, às vezes, não consegue finalizar tão bem, fazer os gols, né? Aconteceu no primeiro tempo hoje. E o segundo tempo estava muito truncado, muito fechado, né? Até que o Gabigol acha uma bola para o Arrascaeta ali, uma cavadinha, né? E aí desarma toda a defesa do Santos. A gente consegue o segundo gol com o Marinho. E aí eu acho que o Flamengo de novo deslancha no jogo, né? Tem oportunidade com o Cebolinha de fazer gol, né? Ele chuta, o João Paulo pega. Tem outras oportunidades. A gente faz o terceiro gol numa jogadaça, né? O Flamengo faz uma jogadaça ali pelo lado esquerdo. E aí o cruzamento do Ayrton Lucas para o gol do Arrascaeta. Acho que
o principal desse jogo foi alcançado, né? Os jogadores jogaram, né? Quem queria fazer o bendito para não perder o ritmo, né? Jogar pelo menos uma parte do jogo para não perder o ritmo. A gente foi lá e conseguiu colocar esses jogadores. Alguns deles jogaram bem, na minha opinião, né? O Davi Luiz fez uma boa partida no primeiro tempo, o Léo Pereira fez uma boa partida no segundo. O Everton Ribeiro meio apagado, o Arrascaeta também, mas o Arrascaeta ainda fez um gol, né? O Gabigol se movimentou bastante, o Pedro fez um golaço. Então, dos titulares que entraram, acho que a gente ainda conseguiu, além dessa movimentação, a gente conseguiu fazer com que os jogadores jogassem bola, né? E aí, para esse time B, eu acho que a gente tem boas opções. E hoje apareceu mais uma, que é o Pulgar. Então, você acha que o jogo cumpriu o seu papel, né? O Flamengo vai com muita moral. Acho que era importante vencer justamente para esse ambiente que o Rodrigão falou, né? Pô, tá ali no Maracanã, o pessoal fazendo festa e tal, e empurrando, e, né, colocando ali o desejo de ser campeão para esse time. Acho que tudo valeu para esse jogo. Claro, tem problemas? Tem. Hoje a gente, no nosso lado direito ali, principalmente defensivamente, não foi bem, né? O Mateuzinho não foi bem de novo, né? A gente não conseguiu manter um nível de atuação muito bom ali no lado direito. As principais oportunidades do Santos vêm do lado direito, né? Inclusive o gol vem por ali, né? Acho que, tirando essas questões que são pequenas, né? E tem muito a ver com o cenário também do jogo, né? Acho que, se a gente tirar isso aí, acho que o saldo é bem positivo. O Flamengo vai para Guayaquil bem, né? Com moral, tendo feito bons jogos, mesmo que não seja com o time completo por aqui.